Então vamos lá, continuarmos a nossa caminhada de interpretação dos salmos, né? Nós agora estamos aí aprendendo a interpretar a Bíblia. Como interpretar a Bíblia? Nós já aprendemos a interpretar, né? Então, parábolas, milagres, narrativas e cartas, ou epístolas. Agora nós começamos a aprender a interpretar o livro dos Salmos, né? E aí, nós falamos o seguinte, que a maioria das pessoas pensa que é fácil interpretar os Salmos, né? Mas a gente já percebeu que não é bem assim, né? Por quê? Porque para uma interpretação fiel dos Salmos você precisa, olha só, olha o tanto de coisa que você precisa saber, senão você não vai fazer uma boa interpretação. Então, primeiro, ter noção da poesia hebraica, né? Porque os Salmos são poemas musicais ou poemas que eram cantados, né? Os Salmos é o inário do povo, não é? Você precisa saber que cada salmo é um salmo específico, ok? Então, salmo não tem capítulos, é o salmo 1, é o salmo 2, né? E assim por diante. Também você precisa saber a natureza, o tipo do salmo que você está analisando. Então, se é um salmo de instrução, um salmo de imprecatório, se é um salmo de ações de graças, se é um salmo de Sião, da história da salvação, e etc. A gente já viu isso aí, né? Terceiro, você precisa saber, já falei da terceira. Quarto, saber se o salmo é individual ou coletivo, né? Se está falando a respeito de uma pessoa, de uma nação inteira, e se estiver falando de uma pessoa, de um indivíduo, você ainda precisa saber disso. Está falando de um indivíduo comum, ou está falando do rei, ou do sacerdote, ou do levita, ok? Então tem que lembrar disso. Outra coisa, saber qual é a figura de linguagem que o salmo de análise está empregando. Então nós já vimos o Salmo 1, ele usa a figura de linguagem chamada símile, que é aquela comparação que é formal, que vai aparecer sempre a palavra como, né? Ok? Então você precisa saber qual tipo, se é um paralelismo, se é uma metáfora, então você precisa entender isso. Então se você não souber o que é pelo menos uma metáfora, aí você já vai interpretar literal, e aí já vai dar problema para a cabeça. Tranquilo, gente? Então precisamos aprender isso. Outra coisa a saber, né? A sexta coisa a saber é o contexto do salmo, coisa essa que nem sempre é fácil de saber. Aí agorinha a gente vai dar um exemplo disso, né? E a sétima coisa a saber é que os salmos são teocêntricos e não antropocêntricos. Apesar de às vezes, igual o salmo que nós vamos analisar hoje, é uma queixa do Davi, e vai aparecer mais vezes ele falando dele, mas você vai perceber que a atenção está chamando para Deus. Ele usa a pessoa que está cantando, ou que está orando, ou que está pedindo, mas sempre o foco é a pessoa de Deus. Então já é uma coisa interessante. Você nunca vai poder chamar atenção para o homem no salmo, porque os salmos sempre chamam atenção para Deus. O centro, o foco é Deus. Ok? Beleza. Então nós já aprendemos a interpretar um salmo de sabedoria, didática ou de instrução, que foi o salmo de número 1. E hoje analisaremos um salmo de lamento, de queixas, né? Que é o salmo de número 13. Ok? O que fazer então, irmãos? Então a primeira coisa é escolher o salmo, nós já escolhemos, é o salmo de número 13. A segunda coisa é orar, é isso que nós vamos fazer agora. Então vamos orar?
Deus, estamos diante da Tua palavra, estamos diante desse salmo, e nós queremos aprender dele, queremos aprender e entender o que o Senhor tem para nós nessa noite. Por isso, seja propício a nós, abra o salmo para nós e nós para o salmo, nos dê iluminação, nos dê compreensão correta da palavra do Senhor. Eis que pedimos a Ti, fale ao nosso coração nessa noite, no nome de Jesus, amém. Outra coisa a fazer é ler o salmo inteiro, irmão. Nós estamos então no Salmo 13. Então vamos ler o salmo que diz assim: até quando, Senhor, esquecer-te-á de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração, cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação, e cantarei ao Senhor, por quanto me tem feito muito bem. Ok? Então aqui a ideia, irmãos, a dica é ler várias vezes, em várias versões, e ler até o salmo ficar na cabeça. Então por isso é que não pode ter preguiça. E hoje nós temos algumas ferramentas, né, que os salmos já falado, né? Então, por exemplo, nós temos o Cid Moreira, nós temos outras pessoas que já gravaram o salmo e você fica lá ouvindo, entendeu? Então, o Cid Moreira, ele usa mais a linguagem de hoje, ok? Então, você vai ouvindo e lendo em várias versões, para você ficar com o salmo na sua cabeça, ok? Então, essa é a dica da terceira coisa a fazer, que é ler o texto, o Salmo 13 todo. A quarta coisa a fazer, irmãos, é anotar as palavras ou ideias que se repetem. Então, se você fez a sua tarefinha, você vai ver lá, por exemplo, ó, a palavra Senhor vai aparecer 3 vezes, né? E depois vai aparecer a palavra Deus. Então está se referindo ao mesmo Senhor. Então perceba aqui, ó, lembra que eu falei para vocês que você faz anotações da palavra ou ideia que se repete, para você ter noção qual é o foco do seu texto, para quem é que está chamando a atenção, ok? Então, se você for parar para perceber aqui, você vai ver que o Salmo, apesar de aparecer várias vezes o mim, eu, meu, né? O Davi dizendo, mas você vai perceber que Senhor é que aparece mais no seu texto. Por quê? Ó? Então vamos lá. Ó. 3 vezes a própria palavra Senhor. Aí, ó, uma vez no verso 3 a palavra Deus, que está se referindo também ao Senhor. Até quando vai aparecer 4 vezes, só que 2 está se referindo ao Senhor, ok? Tranquilo? Então você já vai contando aí, ó, 3, 4, mais 2, já deu 6, e também o me, o versículo 3 e o 6, se refere ao Senhor mais 2, então já são 8 vezes, e tua salvação e graça também está se referindo ao Senhor. Então se você for contar aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eu errei aqui na contagem, então aqui, ó, 3 vezes 4, 2, 6, mais 2 aqui, 8,
9, 10 vezes. Hã? É porque talvez você esqueceu algum detalhe aqui, né? Até quando você não percebeu que tem 2 vezes se referindo ao Senhor, ok? Ele lançando o lamento para Deus. Aí a outra é para ele e a outra é em relação ao inimigo. Pode perceber aí, ó. Por isso que é importante você ter o salmo na cabeça, porque você já sabe dos detalhes, ok? Então, ó, portanto, irmãos, aqui, ó, aí lá, ó, o inimigo ou inimigos vai aparecer 2 vezes, mas e os adversários também. Então é a mesma ideia, ok? Então são 3 vezes aí. Aí mim, aparece 5 vezes, eu, 1, 2, 3 vezes, e meu, aí vai aparecer aqui, ó, no verso 2, no verso 3 vai aparecer 2 vezes, no verso 4 vai aparecer 2 vezes, e o verso 5, ok? Portanto, quando você já olhando aqui, você já percebe, ó, que as palavras que mais está chamando a atenção, e aí você já vai ver que o Salmo está falando de 3 personagens aí, ó, tem 3 personagens no Salmo, ó, o salmista, os inimigos e o Senhor. No Salmo, então, nós vemos o salmista passando por um momento difícil em relação aos seus inimigos, né? E agora ele recorre ao Senhor. Então tá aí, ó. Ele com problema, o inimigo dele e recorrendo ao Senhor. OK? Beleza. A quinta coisa a fazer, irmãos, é ver palavra que precisa ser entendida, compreendida. Às vezes você não olhou para o texto e fala, essa palavra eu não compreendo muito bem. Então a dica é, pega um dicionário bíblico, ok? E vá fazer análise dessa palavra para você saber o que está se referindo aí. Tem alguma palavra que você não entendeu no texto? Que foi mais difícil, que você fala, rapaz, essa aqui eu não entendi muito bem. Acharam alguma? Esse salmo não tem muita coisa, né? Talvez, eu até coloquei aqui, ó, talvez uma das coisas que você não atentou foi, ou não sabe, que eu durmo o sono da morte, né? Então talvez essa palavrinha aí, ó. Calvino, irmãos, ele traduzindo isso, ele nos diz que aqui o salmista usa uma metáfora que equivale a morrer, né? Por isso, o que Davi está dizendo aqui é que se Deus não fizer a luz da vida brilhar nele, ele seria tragado pelas trevas da morte, ele morreria. Esse é o apelo que ele vai fazer, ok? Então essa palavra aí, talvez seja a que daria problema. Para compreendermos o Salmo, então devemos fazer pergunta. Agora que a gente já está pronto, né? Então o que você fez? Já leu, já orou, já anotou, já viu palavra que você não compreendia, pronto, agora o Salmo está na sua cabeça. Ok? Agora você vai entender o Salmo. E para compreendermos o Salmo, a melhor forma é fazer pergunta. Entendeu, gente? Não é à toa que a maneira mais didática para ensinar, aí você vai perceber, por isso que o pessoal que fez o catecismo, né? Você vai ver que eles fizeram através de pergunta. Porque quando você faz pergunta, você vai responder aquela pergunta. Então vai ficar mais fácil para você compreender a coisa. Então por isso que eu coloquei aqui, ó. Para compreendermos o Salmo, devemos fazer pergunta. E a primeira pergunta é: quem escreveu esse Salmo? A autoria. Então agora você vai fazer pergunta para você ir descobrindo o contexto do seu Salmo, ok? Então a primeira pergunta é a autoria. Quem escreveu? Aí já está claro aí, porque vem logo no começo do Salmo dizendo que quem escreveu a autoria, né? O escritor é Davi. Este Salmo, então, é um Salmo de Davi. Então, quando olhamos para o Salmo, irmão, vamos perceber que Davi escreveu esse Salmo para lamentar a sua situação diante de Deus,
E aí já vem a outra coisa, que tipo de salmo é o salmo de número 13? E a resposta é que o salmo de número 13, irmãos, é um salmo típico de queixa ou lamento. Pois você vê no salmo, ó, uma queixa, né? Pedidos de socorro, uma afirmação de confiança e uma esperança. Então, você já vai ter que entender isso, ó. Por que dizemos que esse é um salmo de lamento? Porque o conteúdo básico de um salmo de lamento aí você vai ver que todo o conteúdo básico de um salmo de lamento está no Salmo 13. Ó. Então, uma descrição da aflição, e aí você vai ver aí, ó, verso 1 e verso 2, uma afirmação da confiança do salmista em Deus, ok? Verso 5, né? Uma súplica por socorro, ou uma fervente invocação a Deus, aí está no verso 3, e depois a esperança dele, que é sempre colocada em forma de, uma expressão em forma de louvor, né? E por isso que ele vai dizer assim, olha Senhor, mas ainda eu cantarei, ok? Apesar de tudo que está acontecendo comigo, eu ainda cantarei. Então você vai ver aí, isso aí, ó. Então perceba, irmãos, que o Salmo tem 3 partes. Está vendo aí, ó? Na primeira parte, o salmista faz uma queixa profunda, aonde ele expressa os seus questionamentos e conflitos. Ok? Suas angústias, tristeza e vergonha, pois a sensação do salmista é que Deus o tinha esquecido, abandonado, por isso a aparente vitória dos seus inimigos. Ok? Vamos lá. Então, na segunda parte, o salmista faz 3 pedidos. Ó. O primeiro pedido é para que Deus esteja atento para com ele, então preste atenção nele, que é o contrário de ocultar o rosto. Então ele está sentindo que Deus está longe dele. Então aí agora ele faz o pedido, Senhor, volte para mim, ó, preste atenção em mim, ok? Olha o segundo pedido, é para que Deus seja propício a ele, ou que Deus o responda, o oposto de, parece que o Senhor esqueceu de mim, né? Aí olha só outra coisa, o terceiro pedido é para que Deus ilumine os seus olhos, ou que lhe dê entendimento, esclarecimento. Então, o relutar dentro em minha alma do verso 2, então você percebe aí que é uma confusão de ideias. A prova disso é os versos 1 e 2, com os versos 5 e 6. Você vai perceber a confusão que está na cabeça de Davi. Porque no começo ele está dizendo assim, o Senhor se esqueceu de mim? Né? Mas aí, lá no final, ele já diz assim, mas eu confio na tua graça, na tua bondade. O Senhor é bom para mim. E eu vou louvar porque o Senhor tem feito muito bem para mim. Aí, está vendo um negócio meio confuso? Então, olha só. Então, aqui, irmãos, a ideia é uma luta entre 2 pensamentos, entre 2 atitudes, entre o certo e o errado. Aqui a ideia é de confusão, é o não entendimento do que está acontecendo. Aí a sua mente vira um turbilhão, né? Aqui é uma avalanche de ideias, quando você não consegue entender o que de fato está acontecendo. Por isso o pedido, ilumine-me, me ajude a entender o que está acontecendo, ajude-me a entender o propósito para tudo isso, esclareça-me, tira as escamas dos meus olhos, me ajude a ver direito. Esse é o pedido dele, ok? Então, olha, e nos seus pedidos, irmãos, é interessante aí, ó, veja que ele faz 3 pedidos, né? E nos seus pedidos há um apelo profundo a Deus e de maneira dramática e ousada. Você percebe aí, ó? Ou seja, se Deus não responder o clamor, se Deus não ser propício a ele, se Deus não agir, aí ele já apela, ó. Então, Senhor, eu vou morrer, ele morrerá, né?
E aí todos os seus adversários se alegrarão vendo a ruína dele. É quase é por isso que é um apelo mesmo, irmão. É um apelo dramático. Isso é que caracteriza a queixa, o lamento, entendeu? Beleza? Mas, interessante, outro detalhe, ó. Perceba também que o apelo de livramento, apesar de ser um apelo profundo, dramático, ousado, aqui tem um detalhe, ó. Apesar disso, perceba que o apelo de livramento é confiado em quê? Não nele, mas na bondade, na graça de Deus. Está vendo aí o negócio? Percebeu o detalhe? Por isso que é importante, e por isso que eu estou falando para você, ó, ter o salmo na cabeça. Ok? Porque quando você vai fazendo as perguntas e vai analisando direitinho, aí você começa a perceber algumas coisas que às vezes ninguém percebeu. Ok? Por isso, irmãos, a terceira parte, lembra que eu falei que ele está dividido em 3 partes? Então, por isso, a terceira parte é o resultado do entendimento da benevolência de Deus para com o salmista, onde diz que cantará, pois Deus o tem feito muito bem. Veja que mesmo neste momento, ele expressa esperança, ele cantará ao Senhor. Calvino diz que aqui Davi nos ensina a estender nossa vista o máximo possível para o futuro, a fim de que nossa tristeza não consiga privar-nos inteiramente da visão da esperança. Entendeu? Então parece que a coisa está meio turva, mas ainda há uma esperança. Ok? Belezinha? Então vamos lá, ó. Para compreendermos o texto, o salmo, vamos fazer pergunta. A terceira pergunta é: qual é o contexto do salmo? Então a gente já viu a autoria, a gente já viu que tipo de salmo, e aí a gente explicou por que é de lamento ou de queixa. E agora a terceira pergunta é: qual é o contexto do salmo, irmãos? Resposta: não sabemos muito bem em que contexto foi escrito o Salmo 13, pois os estudiosos se dividem. Uns acham que o Salmo foi escrito quando o adversário do desespero de Davi era Saul. Mas a maioria dos comentaristas opta para o período de Absalão, porque foi nesse período que Davi contraiu uma doença quase mortal. Foi nessa época que Absalão e seus comparsas prevaleceram contra Davi, e foi essa época que Davi foi mais humilhado. Entendeu? Então, por causa disso, a maioria dos comentaristas, dos estudiosos desse salmo, vão optar para o período de Absalão e não o período de Saul. Ok? Mas, gente, então, a gente tem, não sabe muito bem, tem essa dúvida, mas é mais provável que seja o período de Absalão. Mas agora o que fica claro no texto, que você não precisa olhar para lugar nenhum, para comentarista nenhum, para livro nenhum, dentro do próprio Salmo, você vai perceber aí pelo próprio texto, é que o momento era de profunda crise de Davi. Pois neste Salmo, podemos notar um coração que está aflito e que tem clamado de dia e de noite, e a resposta esperada parece não ter vindo ainda. Ok? Ó? Então vamos lá. Veja que a expressão até quando, que aparece 4 vezes no Salmo, né? E até quando é a pergunta de uma alma angustiada que sofre e não podem deslumbrar uma perspectiva de alívio ao seu sofrimento. Até quando, Senhor, é a pergunta de alguém que se encontra desconsolado e que não acha mais um requício de esperança e consolo para as suas aflições.
até quando reflete o desespero de quem não sabe se conseguirá se manter em pé diante da aflição. Aí ele olha para Deus e pergunta: por quanto mais tempo o Senhor vai me deixar nessa situação? Essa é a ideia, ok, irmão? Portanto, o contexto é de aflição, de angústia, porque julga que, por algum problema muito sério, Deus se afastou dele. Perceba que a sensação é de abandono de Deus, é de esquecimento de Deus em relação a ele. A sensação é de não ver nenhum auxílio da parte de Deus, e só o aparentemente sucesso dos seus inimigos, né? Eles que são os vencedores. O contexto é do não entendimento do que está acontecendo com o salmista. Como diz Calvino, aqui Davi está submerso em um turbilhão de calamidade e uma multiplicidade de aflições. Então fica claro no texto, ok? Mas apesar disso, irmão, lembra que nós vimos que aí o texto divide em 3 personagens: o salmista, os inimigos e Deus. Então a outra pergunta que a gente tem que fazer para o salmo é: quem é Deus para o salmista? Então veja que apesar de sua queixa, do seu lamento, da sua situação, quem é Deus para o salmista, irmãos? Ok? E aí você vai ver, que para o salmista, Deus é o seu Senhor e Deus. Agora, tem uma outra pergunta: quem é esse Senhor e Deus? Porque, irmãos, no nosso português não vai aparecer essa coisa, mas no original vai aparecer. E eu já falei isso para vocês. Às vezes, a palavra Senhor, ou aquilo que a gente traduz para o Senhor, no original pode ser Yahvé, pode ser Adonai e pode ser Elohim, ok? Quando você vai lá olhar direitinho, o que aparece aqui, quem é o Senhor para Davi, aí você já vai perceber agora isso aqui, que para o salmista, o seu Senhor é o Adonai e o Elohim. Então, quando vai aparecer até quando o Senhor, aí é o Adonai, entendeu? E só uma vez que vai aparecer o Elohim, que o próprio texto vai dizer assim, Senhor e Deus. Então, traduziu a palavra Elohim como Deus, entendeu? E traduziu a palavra Adonai como Senhor. Então, para o salmista, o Senhor é o Adonai e o Elohim. Agora vamos entender o que significa o Adonai, irmãos. O Adonai, então quando se traduz a palavra Adonai, Adonai fala de Deus como soberano e governador de tudo que está no controle, né? Ele é o governador de tudo e que está no controle de tudo e domina sobre tudo. Adonai é o termo que denota autoridade, senhorio, domínio, governo absoluto. A palavra Adonai dá ênfase à superioridade e ao domínio de Deus. Então veja para quem que ele está fazendo a sua queixa. Não é para qualquer senhor, mas é para o Senhor que está no comando, tudo está debaixo do senhorio dele, ok? E aí, portanto, queridos, Adonai indica que Deus é o Senhor absoluto, governador de tudo que existe, o que governa todas as coisas, aquele que é superior a todas as outras. Ele é autoridade, todas as outras autoridades, é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Então esse é o Senhor do Davi. E depois ele ainda diz, Deus é Senhor e Deus. Então ali vai ser a tradução de Elohim. E a Elohim é a palavra usada para falar de Deus como o Todo-Poderoso, o que está acima de tudo e de todos. Ninguém é mais forte ou poderoso que Ele. Deus é o Criador transcendente. Ok? Então, veja aí quem é o Deus para Davi.
de que Senhor é esse? Então, para o salmista, irmãos, então nós vimos aí, ó, primeiro, Deus é o Senhor e Deus. Segundo, para o salmista, Deus é aquele que dá entendimento. Então é por isso que ele diz, olha, ilumina os meus olhos, me dê compreensão, porque se o Senhor não tirar as escamas, não se auto-revelar e mostrar o que está acontecendo, eu jamais terei condições de ver e de perceber. Entendeu? Então, esse é o Deus do salmista. Outra coisa, terceiro, para o salmista, Deus é o Deus de graça, irmãos. É o Deus de toda graça. É o Deus que manifesta a sua graça. É o Deus de toda bondade, que Ele faz consoante a sua bondade, não é porque nós merecemos. Por isso que eu falei lá atrás, ó, apesar dele fazer uma queixa profunda, ousada, né? Mas ele reconhece que Deus vai operar ou vai se manifestar como fruto da bondade dele, da graça dele. Ok? Tranquilo? Então, em quarto lugar, isso está no verso 5, né? E quarto lugar, para o salmista, Deus é aquele que é digno de todo louvor, porque Deus é bom e benevolente para com ele. Então, Davi tem essa convicção de que Deus é bom, ok? Beleza. Aplicações, então. Que lições podemos tirar para nossas vidas? Nesse salmo nós aprendemos que, ó, primeiro, quando passamos ou passarmos por um momento difícil, irmãos, então aqui é melhor, quando passamos por um momento difícil, temos uma facilidade ou uma tendência para murmuração, reclamação, porque pensamos que, Deus está demorando demais, ou às vezes até mesmo pensamos que Deus se esqueceu de nós, virou as costas ou se ocultou. Não é assim que acontece com a gente? Mesmo a gente sabendo, olha, mesmo a gente sabendo que Deus é bom, que Deus é gracioso, que Deus é benevolente para conosco, mas quando a gente passa por um momento difícil, nós temos uma facilidade ou uma tendência para a murmuração e reclamação. É por isso que a reclamação do salmista é: Senhor, até quando você vai me deixar aqui nessa crise? Entendeu? Quando passamos, irmãos, por um momento difícil, tem uma facilidade de nos abatermos, de lutarmos conosco mesmo. Por isso que ele está falando, até quando vai estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração cada dia? Então está vendo aí, ó? Então quando passamos por um momento difícil, nós temos uma facilidade de nos abatermos, de lutarmos conosco mesmo, de acharmos que somos os grandes culpados da situação, e temos com isso uma facilidade de se entregar ao descontentamento, atormentar profundamente, ficamos para baixo, a tristeza invade a nossa alma e ficamos em crise. Né? Também nesse contexto temos uma facilidade de pensarmos só na vitória do inimigo, nunca na nossa, né? Que é ele que vai prevalecer, que é ele que vai ser vitorioso, menos eu. Então essa é uma lição que a gente precisa aprender, irmãos. Ok? Nesse salmo aprendemos que quando passamos por esses momentos difíceis, podemos pedir para que Deus nos ajude a ver pela ótica dele. Que Deus nos ajude a ver as coisas na perspectiva da graça. Que Deus abra os nossos olhos, que Deus nos ilumine. Perceba que nas circunstâncias ruins, nós temos uma tendência de ver negativamente, ou temos um olhar pessimista. Às vezes queremos parar no meio do caminho. Às vezes nos deixamos levar pela situação ou pelo que é temporal.
quando se está em crise, a gente não percebe muito bem, não vê com clareza, ou é ofuscado o entendimento. É por isso que precisamos pedir para que Deus nos ajude a enxergar além do que estamos vendo hoje. Precisamos pedir para que Deus nos ajude a olharmos para as promessas, que Ele nos ajude a enxergarmos direito e desvende os nossos olhos. Ok? E a terceira lição é que quando passamos por situações difíceis, o que pode nos erguer é a certeza da graça de Deus, irmãos. É olhar para a graça de Deus, é trazer à memória a graça de Deus, é nos lembrar da graça salvadora, é confiar no Deus gracioso. Veja que Ele diz: eu confio na tua graça, eu sei que o Senhor vai se mostrar favorável a mim, o Senhor vai mostrar o seu favor benevolente a mim, o Senhor vai manifestar o seu auxílio gracioso. Aí então, eu voltarei a me alegrar, e como manifestação da minha alegria, eu vou cantar ao Senhor. Ok? Perceba que o resultado da manifestação da graça é alegria, regozijo, e o fruto da alegria sempre será o meu louvor a Deus. Ok? O resultado da manifestação da graça em nós é sempre o louvor àquele que é gracioso. Ok, irmãos? Então a gente precisa atentar para isso. Nesse salmo aprendemos que, em quarto lugar, quando olhamos só para a circunstância da vida, irmãos, só haverá tristeza e dor. E os nossos lábios só murmuração e reclamação. Mas quando olhamos para o Deus gracioso, haverá alegria e nos nossos lábios cânticos de louvor àquele que nos tem feito muito bem. Perceba a mudança de foco. Ele começa murmurando e termina cantando. Ele começa com tristeza na alma e termina alegremente regozijando-se. O reverendo Ariovaldo Ramos disse o seguinte: quando recuperamos a história de Deus em nós, recuperamos a esperança. E quando recuperamos a esperança, recuperamos a fé. É por isso que o salmo é a oração da fé, ou o lamento da fé, irmãos. Ok? Que é até o negrito, né? Do nosso texto, ok? Que Deus nos ajude e nos ilumine a ver as coisas na perspectiva da graça de Deus. E que a graça nos sustente e nos ajude. Que a graça nos basta. Né? Que Deus nos ajude a entender isso, que a graça nos basta. Em nome de Jesus.